Os irmãos, abrem comigo aí em Isaías 53. Semana passada a gente teve uma ministração poderosa do meu irmão Robertinho, do grande profeta Robertinho. Engraçado que eu falei pra Monique, eu falei, meu, o Robertinho quase roubou minha ministração inteira. Eu falei, caramba, meu, e agora, né? E aí eu falei, mas glória a Deus por isso, glória a Deus que saiu da boca dele tudo aquilo que Deus tinha para nós. Mas nós temos entendido realmente esse tempo de nós deixarmos o velho e entrar no novo de Deus, deixarmos aquilo que nos prende para um novo de Deus. Antes de eu começar essa ministração, antes de eu ler esse versículo, tem aquele videozinho lá, né? Glória a Jesus. E aí, mamãe? Se o Robertinho pudesse soltar para nós aí, peguei esse de calça curta aí, né, Robertinho? Aleluia. Você pode dar um aplauso a Jesus por isso? Thomas, que vídeo é esse? Que negócio doido esse aí. Tinha uns caras meio diferentes, deu uma amadurecida. O tempo foi generoso com alguns, com outros nem tanto. Mas glória a Deus por isso, sem citar nomes. Mas o que eu quero dizer com esse vídeo de início? Que tudo isso daí foi maravilhoso viver. Foi incrível. A gente que é das antigas, foi sensacional. Mas eu tenho uma notícia para te dar nessa noite. Existe mais, mano. Mas para existir mais, depende de mim e de você. Para existir mais, nós precisamos ser responsáveis daqui para frente. Esqueçam-me das coisas que ficam para trás e prossigo para aquilo que está diante de mim. Para aquilo que está diante. O Senhor está nos chamando para que a gente possa ir adiante. Amém? Por isso, nessa noite, abre o seu coração e fala, Jesus, eu quero ir adiante. Eu não quero ficar parado para trás. Eu não quero ficar parado. Na verdade, eu nem ia falar muito sobre isso. Minha ministração é um pouquinho diferente. Mas tudo tem a ver. Porque é o Espírito Santo que governa todas as coisas. Mas um pouquinho antes de eu começar a ler, eu lembro de quando eu vim para os jovens. Não vou falar a data não, senão vai pegar mal. Mas quando eu vim para os jovens, saí dos adolescentes e vim para os jovens, eu passei por um momento conturbado da minha vida de adolescente para jovem. Que nem acontece isso com adolescente para jovem. É bem tranquilo essa fase. E eu saí dos adolescentes, vim para os jovens. E nos adolescentes eu tinha uma maneira de viver o evangelho, uma maneira de, né, buscar Deus e tudo mais. Tinha um molde ali. E eu me moldei naquilo. Eu vivia aquilo intensamente com Deus, buscava e tudo mais. Só que chegou um momento da minha vida que Deus estava me chamando para algo novo. E esse algo novo estava dentro dos jovens. Só que eu não conseguia, mano. Sabe quando você fica patinando? Você fala, meu, não consigo sair do lugar, cara. Não consigo sair do lugar. Talvez hoje você esteja assim. Não consigo sair do lugar, mano. Não consigo. Estou tentando, mas meu carro está patinando. Está mais careca do que eu, seu pneu. Mas o Senhor, Ele é bondoso demais. A graça dEle é suficiente para nós. E quando o Senhor, Ele falou para mim, Thomas, sabe por que você não consegue? Porque você quer viver algo que você já viveu. Você quer repetir o que você já viveu. Mas você se esqueceu, Thomas, que eu sou um Deus de novidade de vida. Que eu sou uma fonte inesgotável. Não existe nada repetido em mim. Toda vez que você me buscar, vai ser algo novo, vai ser algo diferente. Vai ser uma intensidade nova, uma intensidade diferente. E Deus está nos chamando para isso. Amém? Vocês estão comigo? Vamos junto? Glória a Deus. Fechando parênteses de tudo isso que eu precisava falar. Isaías 53, a partir do verso 1 diz assim: ora, quem creu em nossa pregação e quem foi revelado o braço do Senhor, ele cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz saída de uma terra árida e estéril. Ele não aparentava qualquer formosura ou majestade que pudesse atrair os seres humanos. Nada havia em seu aspecto físico pelo que pudéssemos ser cativados. Pelo contrário, ele foi desprezado e rejeitado pelos homens. Viveu como homem de dores, experimentou todo o sofrimento,
caminhou como alguém em que os seus semelhantes escondem o rosto. Foi menosprezado e nós demos à sua pessoa importância alguma. E no entanto, suas dores eram as nossas próprias enfermidades, que ele carregava em seu ser. Sobre o seu corpo levou as nossas doenças. Contudo, nós o julgamos como culpado e castigado por Deus. Pela mão de Deus, ferido e torturado. Mas de fato, ele foi transpassado pelas nossas próprias culpas e transgressões. Foi esmagado por todas as nossas iniquidades. O castigo que nos proporcionou a paz caiu sobre ele. E mediante as suas feridas nós fomos curados. Em verdade, todos nós, tal como ovelhas perdidas, andamos errantes. Cada ser humano tomou o seu próprio caminho. E o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi maltratado, humilhado, torturado, contudo não abriu a sua boca. Agiu como um cordeiro levado para o matadouro, como uma ovelha que permanece muda na presença dos seus tosqueadores, e não expressou nenhuma palavra. Por intermédio de julgamento tirano, ele foi preso. E quem pode falar dos seus descendentes? Pois ele foi ceifado da terra dos viventes. Por causa dos erros do seu povo, ele foi golpeado. Deram-lhe uma sepultura com os ímpios, e ficou com o rico na sua morte. Embora jamais tivesse cometido injustiça, nem houvesse qualquer engano em seu engano, ou inverdade em sua boca. Contudo, foi o propósito do Senhor torturá-lo e fazer passar por toda a dor. E embora o Senhor tenha feito como oferta de pecado da humanidade, ele verá a sua posteridade e prolongará os seus dias para sempre. E a vontade do Senhor prosperará em suas mãos. Logo depois do sofrimento, ele contemplará o resultado da sua obra e o empenho da sua alma e ficará satisfeito. Aqui nós estamos lendo algo relacionado a Jesus. Nós temos visto aqui em Isaías 53 o sofrimento daquele que entregou a vida por mim e por você. Ele foi desprezado, ele foi torturado, ele foi machucado, cuspiram nele, fizeram tudo o que poderiam fazer de sofrimento a ele. Mas ele permaneceu até o fim, por mim e por você. Até o fim. Mas sabe o que chama a minha atenção? No último versículo que eu li, fala assim: mas ele verá o fruto do seu penoso trabalho, e ele ficará satisfeito. Eu fico imaginando o que eu posso fazer para satisfazê-lo. O que nós podemos fazer para satisfazê-lo. Ele morreu por mim e por você, não simplesmente para a gente ter uma salvação, para a gente falar assim: cara, eu posso ir para o céu agora. Jesus morreu por mim, está tudo certo, agora o escrito de dívida foi rasgado, agora eu posso fazer o que eu quiser, viver como eu quiser, eu estou salvo. Que lindo, maravilhoso. Não, tem algo muito além. Porque ele fala assim: eu vou olhar para eles, para todos aqueles que eu morri. Dá uma olhadinha para o seu irmão, só dá uma olhadinha, não precisa falar nada não, porque isso é chato. Esse cara que você viu, essa mulher que você viu, o Senhor está olhando para ele, falando assim: eu estou olhando para ele também, e eu estou esperando que o fruto dele me torne satisfeito, que aquilo que ele faz me torne satisfeito. Isso me pegou muito forte no meu coração, porque eu falo: Jesus, será que eu estou te deixando satisfeito? Será que a minha maneira de viver está te deixando satisfeito, Jesus? Será que o Senhor é, como a gente cantou aí, que o Senhor é digno da minha vida? Qual é a vida que eu estou entregando para Ele? Qual é a vida que eu e você nós temos entregado a Jesus? Abre comigo aí em Lucas 18. Vocês estão comigo aí? Glória a Deus, glória a Jesus, aleluia. Ô Rafinha, se quiser aumentar aí, pode aumentar, porque eu preciso de um tangedor, cara. Aí, Edu, pode aumentar aí esse teclado aí. Aleluia. Em Lucas 18 nós vamos ver uma parábola, e eu creio que ela é muito para esses dias que nós estamos vivendo.
ela fala muito com a gente em todos os aspectos. Aqui a gente vai ver 3 moldes de pessoas aqui, 3 grupos de pessoas. E só abrindo um parênteses, hoje quando eu estava ali em cima, o Gustavo veio falar comigo. Agora deu para entender. O Gustavo veio falar para mim: Thomas, pô, eu tive uma visão. Conta aí, cara, mais fácil. Eu sei que é simplesinha, mas simplesinha assim, né? Pelo amor de Deus. Glória a Deus. Eu estava em casa e estava num momento ali cuidando do meu filho, e eu olhei para ele e veio um relance na minha mente de Jesus crucificado e totalmente ensanguentado assim. E eu falei: uau. Foi uma visão tipo simples assim, né? Mas depois eu contei pro Thomas e a gente viu aí que bateu com a palavra. Glória a Jesus. Deus não faz nada pela metade, amém? Ele faz por completo. Em Lucas 18 diz assim, Lucas 18:11: estando eles a ouvi-lo, Jesus passou a expor-lhes uma parábola. Visto estar próximo de Jerusalém, o povo imaginava que o reino de Deus ia se estabelecer ali a qualquer momento. E assim contou-lhe Jesus: certo homem de nobre nascimento partiu para uma terra longe, com o objetivo de ser coroado rei em um determinado reino e regressar. 11. 19:11, eu falei 18, né? É só para ver se vocês estavam espertos. É só para ver se vocês estavam ligeiros. Lucas 19. Acho que eu derrubei o Robertinho também, né? Lucas 19, do 11 ao 27. Vamos lá. Voltando. Estando eles a ouvir, Jesus passou a expor-lhes uma parábola, visto estar próximo de Jerusalém, e o povo imaginar que o reino de Deus ia se estabelecer ali a qualquer momento. E assim contou-lhe Jesus: certo homem de nobre nascimento partiu para uma terra longe, com o objetivo de ser coroado rei de um determinado reino e regressar. Convocou 10 dos seus servos, cada um confiou uma moeda de ouro, e orientando-lhe a todos disse: fazei com que esse dinheiro produza lucro até que eu volte. Entremente seus súditos o odiavam, e por isso mandaram-lhe uma delegação atrás dele, protestando: não queremos que venha a reinar sobre nós. Contudo, ele tomou posse do reino e voltou. Então mandou chamar os seus servos, a quem lhes dera dinheiro, a fim de verificar o quanto havia lucrado. O primeiro chegou e relatou: Senhor, a tua moeda de ouro rendeu 10 vezes mais. Ao que o Senhor elogiou: muito bom, servo bom. E por teres sido leal no pouco, governará sobre 10 cidades. Vindo o segundo servo, lhes declarou: Senhor, a tua moeda de ouro produziu 5 vezes mais o lucro. E esse determinou: terás autoridade sobre 5 cidades. Veio então o outro servo, explicando: Senhor, eis que a tua moeda de ouro, que eu envolvi num lenço e conservei bem guardada. Tive receio de ti, porquanto és homem severo, tiras de onde não pusestes, colhes de onde não semeastes. Então o Senhor julgou, porque por tuas palavras eu o condenei, servo mau. Sabias que eu sou um homem rigoroso, que tiro de onde não depositei, que ceifo de onde não semeei. Sendo assim, porque não investiu o seu dinheiro no banco? Então eu teria o meu retorno e receberia com juros. Em seguida, dirigindo-se aos que estavam presentes, ordenou: tira-lhe a moeda de ouro, entrega ao que tem 10. Eles argumentaram: mas Senhor, ele possuiu 10 vezes mais do que recebeu. Ao que ele proclamou: contudo, eu vos asseguro que a quem tem mais será concedido, e a quem não tem, até o que lhe tem lhe será tirado. E quando aqueles que se levantaram contra mim, como inimigos, rejeitando o meu reinado sobre eles, trazendo imediatamente aqui e execute eles diante de mim. Aqui nós vemos uma parábola onde nós temos 3 personagens aí. Jesus, ele está explicando sobre ele aqui. Ele está falando assim: olha, havia um homem nobre de natureza, de um reino. Esse é Jesus. Ele fala assim: e agora eu estou indo para uma outra cidade.
que é a cidade eterna. E lá eu vou ser coroado como rei. E quando eu for coroado como rei, eu vou voltar. Mas antes de eu fazer tudo isso, eu vou chamar 10 pessoas aqui. Ele chama 10. E ele dá uma moeda para cada um. E fala assim, ó, agora eu dou uma responsabilidade para vocês. A responsabilidade de vocês é multiplicar isso aqui. E esses homens têm essa incumbência. Por que Jesus está dizendo tudo isso? Porque logo no começo, quando a gente acabou de ler, falando que eles estavam indo a caminho de Jerusalém, e o povo estava na expectativa de que Jesus pudesse reinar sobre eles naquele momento. Porque ao longo da história, eles estavam esperando que Jesus tomasse o reino físico da terra e governasse sobre eles, tirasse o poder de Roma. Mas o Senhor Jesus veio para outro propósito, muito maior e muito mais excelente. No verso 13, ele entregou essa responsabilidade para esses homens. Ele falou assim, Vagnão, estou te dando uma moedinha aqui. A sua responsabilidade é você multiplicar tudo isso que eu estou te dando. E o que é essa moeda para nós hoje? O que seria essa moeda? Essa moeda é o nosso tempo. Essa moeda é a graça de Deus sobre nós. Essa moeda é a nossa família, é o nosso ministério, é a nossa casa, é a nossa família. Mas principalmente é o chamado de Deus para cada um de nós. Ele vai e dá a moeda, falando assim, olha, eu estou comprando você com um preço de sangue. Mas esse preço tem que ter um retorno do meu sacrifício. Não é porque Deus simplesmente Ele precisa de um retorno nosso. Não. É porque Ele chamou eu e você para algo muito maior. Ele chamou a mim e a você para algo muito mais excelente. Seria lindo e maravilhoso Deus fazer tudo sozinho, não é verdade? Deus pegar e falar assim, ó, a partir de agora, Renanzinho, você não precisa fazer mais nada. Fechou? Eu faço tudo por você. Eu trabalho por você, eu te dou o dinheiro, eu faço tudo. Ele pode fazer isso? Pode e cuida de nós todos os dias. Mas Ele fala assim, eu preciso de você. Eu preciso de você. Por isso Ele confiou algo precioso na minha e na sua mão. Vocês estão conseguindo me entender? Ele entregou algo precioso, algo que custou tudo, na minha e na sua mão. E aí é uma pergunta que eu faço para você. O que nós estamos fazendo com essa moeda? Será que você já gastou sua moeda? Ou será que você está com medo de usar essa moeda? Você consegue pensar o que você já fez? Nós acabamos de ler que Jesus se entregou completamente e que Ele espera de nós que o Cordeiro receba a recompensa. O que você e eu estamos fazendo? No verso 15, diz assim, vou ler o 13 para fazer contexto. Então Ele convocou os 10, deu uma moeda para cada um. Uma moeda para cada um. Ele não falou, pô, eu gosto mais do Bruno, eu vou dar 30 moedas para ele. Não. Ele entregou uma moeda para cada um. Jesus entregou uma moeda para mim e para você. Verso 15. Contudo, Ele tomou posse do reino e voltou. Esse daqui é a segunda vinda do Senhor. Jesus tomou a posse do reino. Ele está coroado de glória e majestade. Ele fala assim, opa, e agora está na hora. Agora está na hora de voltar. Nós estamos nessa fase, nós estamos nessa época. Jesus morreu, entregou uma moeda para mim e para você. Foi aos céus, foi coroado como rei. E voltará. Voltará com a sua majestade. Mas Ele volta pedindo algo meu e seu. Continuando no verso 15.
Contudo, ele tomou posse do reino e voltou. Então, a primeira coisa que ele faz, chama aqueles servos para mim. Chama o Bruno, chama o Guto, chama o Diego, chama o Daniel, chama o Gustavo, chama o Renanzinho, chama o Vagnão, chama todo mundo. Chama o Thomas lá. Vamos ver se ele fez alguma coisa. Já pensou? Você consegue pensar comigo? Imagina aí a cena. Jesus voltando, cheio de majestade. Cara, como a gente espera por esse dia? Alguém espera por esse dia? Glória a Deus, glória a Jesus. Mas estamos prontos para esse dia? Não sei. Então Jesus chegou e falou assim, ó, chama eles lá. E aí Jesus vai lá e fala, então manda chamar os seus servos, a quem dera dinheiro, a fim de verificar o quanto eles haviam lucrado. O primeiro chegou e relatou ao Senhor, a tua moeda de ouro rendeu 10 vezes mais. Eu não quero falar sobre a quantidade. Ô Robertinho, você consegue colocar aí para mim? 16. 19, 16. Boa, tá na versão King James. Mas tá ótimo isso aí. Obrigado. É porque mina tem um significado de números, de dias trabalhados e tudo mais, mas a gente não vai entrar nisso, por isso fica mais fácil a gente pensar como uma moeda, amém? Então o primeiro chegou e relatou, Senhor, a tua moeda de ouro rendeu 10 vezes mais. E aí ele vai e faz o quê? Ele está entregando, ele está prestando conta a Deus, amém? Ele está prestando conta. Mas sabe qual que é o mais lindo? Ele não fala aqui, ó, Senhor, a minha moeda, o meu dom, o meu ministério, a minha expertise, a minha forma de viver, rendeu. Não. Ele fala, Jesus, aquilo que você me entregou, fez multiplicar. Aquilo que o Senhor colocou na minha mão, fez multiplicar. Não é pelo meu dom, não é pelo meu talento, não é por aquilo que eu sei ou que eu não sei fazer. Não tem a ver comigo, Jesus. Esse homem está dizendo isso para ele, não tem a ver comigo, porque a sua moeda, foi a sua graça que fez multiplicar todas as coisas. Foi o seu poder que fez multiplicar tudo. Abre comigo em 1 Coríntios 15. Fica com o dedo aí no... Era mais fácil eu deixar aqui aberto. Aleluia. Vocês estão entendendo aí? Estão comigo? Glória a Deus. Glória a Jesus. Você abre para mim, Robertinho, 1 Coríntios 15, para eu não ter que ficar... 1 Coríntios 15, do 1 ao 10, obrigado. Diz assim, irmãos, lembro-vos do evangelho que vos preguei. Lembra que eu disse para vocês que no meu coração e daquilo que nós acabamos de ler, essa moeda para mim significa muito mais sobre graça de Deus. Porque Ele nos deu um favor imerecido. Ele nos deu algo que ninguém pode comprar, somente o sangue dele. Irmãos, lembro-vos do evangelho que vos preguei, o qual também recebestes, no qual estáis firmes. Por meio dele também sois salvos, desde que vos apegueis com convicção à palavra que vos anunciei. Caso contrário, tendes crido em vão, porquanto o que primeiramente vos transmiti foi o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, conforme as Escrituras. E apareceu a Pedro e depois aos 12. Depois disso, apareceu a mais de 500 irmãos de uma vez, a maioria dos quais ainda vive, embora alguns já tenham adormecido. Mais tarde, apareceu a Tiago e a todos os apóstolos. E, depois de todos, apareceu igualmente a mim. E apareceu igualmente a você. Como a um que nasceu fora do tempo,
Pois sou o menor dos apóstolos, nem mereço ser chamado apóstolo, porquanto persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus, eu sou o que sou. Deixa gravado aí, Robertinho. Paulo está dizendo a mesma coisa que esse homem disse no prestar de contas. Mas pela graça, por aquilo que o Senhor me entregou, eu sou o que sou. Não é de mim, não pertence a mim. É a sua graça para comigo, não foi inútil. Cara, isso é uma porrada no estômago. Agora uma pergunta para nós, para mim e para você. O sacrifício de Jesus, a graça derramada sobre nós, sobre mim e você, sobre a sua vida, pensa comigo, está sendo inútil? O sacrifício de Jesus por mim e por você está sendo inútil? A sua vida, aquilo que você faz, tem refletido o quê? Será que tem coroado ainda mais Jesus? Ou tem sido, isso aí que Jesus fez é em vão para mim? É em vão. A nossa vida precisa agradar a Ele totalmente, totalmente. Vamos continuar. Vou ler de novo aqui. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi inútil. Pode pular, Robertinho. Antes trabalhei mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus que vive em mim. Porquanto, quer tenha sido eu, quer tenham realizado eles, é isso que pregamos e é nisso em que nós cremos. Amém? Jesus ter morrido na cruz por mim e por você tem que criar um senso de responsabilidade, de entregar para Ele a recompensa do trabalho. Nós precisamos entregar a recompensa para o Cordeiro. Thomas, como que a gente pode entregar para Ele alguma coisa? O que eu posso fazer para Ele? O que eu posso entregar para Ele? Uma vez eu lembro a Juju, eu estava num momento de Jesus colocando as coisas em ordem. E eu fiz uma canção que como que é? Pessoa de Jesus? Eu esqueço as minhas músicas. Eu falava da apóstola aí, Senhor, agora eu esqueço das minhas. Eu não sei mais viver sem você, amado Jesus, e o que darei a ti? Essa música saiu no meu momento mais quebrado, porque eu falei, Jesus, não tenho nada para te entregar, mas o que eu posso te dar? E aí eu escutei ele falando para mim, filho, o que você pode me dar? Eu falei, Deus, eu não tenho nada, não tenho prata, não tenho ouro, não tenho bem algum, não tenho nada. Se passa eu morrer agora, eu não sei nem se tem um caixãozinho bom para mim. Ele falou assim, filho, a única coisa que eu quero é o seu coração todos os dias. Todos os dias. A única coisa que eu desejo de você é a sua entrega por inteiro para mim. Todos os dias. Eu falei, amém, Jesus. Quão duro isso é e quão difícil é. Porque quando a gente fala, Jesus, amém, eu vou fazer isso, a gente tem que deixar tudo. E aí eu lembro da Juju, por quê? Porque a Juju teve um sonho, uma semana depois, provavelmente. A gente tocando em casa, a gente tocou essa música em casa. E ela teve um sonho. Para quem já foi em casa, tem uma sacada assim, dá para ver, um pouco longe assim. E a Juju falou que no sonho dela, ia na sacada, e ela viu uma onda vindo assim. E ela ficou com medo. Ela falou que veio por cima da onda, veio Jesus em cima da onda. Eu falei, nossa, que da hora, né? E aí ela falou que ele veio cantando. Eu não sei mais viver sem você, amado Jesus. E o que darei a ti, precioso Jesus? Eu falei, caramba. Eu falei, ele conhece a minha canção.
Sabe qual que é o mais louco? Eu falei assim, cara, eu não sei nem se o Senhor está escutando o que eu estou orando aqui, mas eu não sei. Mas uma coisa eu sei, Jesus, se o Senhor estiver escutando, transforma alguma coisa aqui. Eu lembro e nesse momento eu lembrei de uma vez, de uma oração que eu fiz quando eu era adolescente, eu tinha uns 15 anos de idade. E é louco que foi na mesma época, quando eu tinha 15 anos, eu lembro que eu estava indo pro Proerd, não, Proerd era negócio da escola. Eu estava indo para alguma coisa aí de jovem aprendiz. E eu ia a pé e voltava a pé. E aí eu ia orando e voltava orando, né? E aí teve um dia que eu falei assim, Jesus, eu quero firmar uma coisa aqui com você, que enquanto eu viver, eu vou te amar. Enquanto eu respirar, eu vou fazer tudo pelo Senhor. Vou fazer tudo. Tudo que o Senhor quiser eu faço. E eu lembro que nesse dia eu voltando, isso foi na ida, na volta, eu fiz a parte da música com 15 anos de idade, que foi: Jesus, o que seria de mim sem a tua presença, sem teu amor, precioso Jesus. Isso aí saiu com 15 anos de idade, para quem não sabe, hoje eu tô com X anos. 15 mais 15 mais um pouco. 15 anos. Mas sabe qual que é o mais lindo? Jesus não deixou eu esquecer essa canção. Ele também não esqueceu daquilo que eu disse para ele. Eu quero fazer você lembrar de algo que você já disse para ele. O que você já disse para ele? Já disse algo para ele? Você se lembra do que você já disse? No seu íntimo, no seu ser, você falou: Jesus, eu te amo mais do que tudo. Eu te amo mais do que a minha mãe, mais do que o meu pai, mais do que o meu filho, minha filha. Jesus, eu coloco você como prioridade de tudo. E no outro dia você já esqueceu da prioridade de tudo. Mas sabe qual que é o mais lindo? Ele sabe de tudo isso. Ele nos chama para andar de novo. Isso é o mais lindo de Jesus. E o mais lindo ainda é que Ele está levando nós para outra parada que eu nem estava pregando aqui. Porque Ele tem a supremacia de tudo. Ele é o início e o fim de tudo. Sabe qual que é o meu maior desejo? Eu falava para a Monique, eu falava: às vezes eu orava para morrer, né? Ó Jesus, pô, me mata, né? Sei lá, faz qualquer coisa. Só para eu estar com o Senhor, né? Sabe aquele momento que você está bem com Deus? Você não, né? Que você acha que você está bem, na verdade, né? Que você fala: eu acho que eu estou meio que sem pecado, sei lá. Acho que agora se eu morrer eu vou para o céu. Não sei se já viveram isso aí. Mas aí eu tive o Johnzinho e a Juju. A Juju já está grande, a Juju já consegue se virar, né? Mas depois que eu tive o John, eu dei uma congelada. Quem é pai talvez saiba o que eu estou falando. Você fala: cara, se eu morrer, o que vai ser do meu filho? O que vai ser da minha filha? E agora? Só que aí Jesus me lembrou e falou assim: você não morreria? Você não morreria? Falei: opa, Jesus, verdade. Thomas, em qual momento o seu coração mudou? Jesus me perguntou. Em qual momento você tirou eu da sua prioridade até de morrer para colocar o seu filho para que você vivesse? Falei: Jesus, beleza. Não precisa ser assim também, Jesus. Aleluia. Jesus está direcionando tudo aqui. Não sei nem se vou continuar pregando o que eu estava pregando, mas glória a Deus. Abre comigo em Lucas 14. Daqui a pouco a gente volta para lá. Aleluia.
Em Lucas 14, verso 25, diz assim: milhares de pessoas acompanhavam Jesus. Então, dirigindo-se à multidão, lhe declarou: se alguém deseja seguir-me e ama mais o seu pai, a sua mãe, sua esposa, seus filhos, seus irmãos, irmãs e até mesmo a sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser o meu discípulo. Da mesma forma, todo aquele que não carrega a sua própria cruz e segue após mim não pode ser o meu discípulo. 33. Assim, portanto, todo aquele que dentre vós não renunciar tudo quanto tem de estimado, não pode ser o meu discípulo. Foi esse versículo que Jesus me deu na hora. Ele falou assim: Thomas, você quer ser meu discípulo? Você quer viver comigo? Então, não coloque a sua mãe, o seu pai, os seus filhos, a sua esposa como prioridade na sua vida. Não digo que você não deve cuidar deles, não é nada disso, não é sobre isso. É sobre colocar no seu coração em primeiro lugar. Amém? Estamos entendendo aqui? É colocar Jesus em primeiro. Eu lembro de quando eu comecei a namorar com a Monique. Ela é minha testemunha, fiel e verdadeira. Graças a Deus por isso. Quando a gente começou a namorar, eu sempre tinha um propósito com Deus. Eu falava: Jesus, doa quem doer, custe o que custar, eu vou ter um momento de oração, sem negociar, sem negociar. E aí a gente começou a namorar. E aí teve um dia que eu marquei com ela. Eu marquei com ela pra gente sair, pra ir no cinema. Era legal ir no cinema quando a gente era novo, né? Era legal, a gente não vai mais, né? Mas ela chegou em casa. Aí ela chegou e perguntou pra minha mãe: cadê o Thomas? Aí minha mãe: o Thomas tá lá no quarto. Tá a porta fechada, o Thomas tá lá no quarto orando. Aí ela falou: então beleza. Passou 1 hora, 2 horas, 3 horas, e ela lá me esperando. E aí naquele dia Jesus falou para ela também. Falou assim: aprenda uma coisa. Ele vai ser a minha prioridade, eu vou ser a prioridade dele, e você começa a viver isso aí. Só que aí o tempo foi passando. E aí ela começou a entrar nessa comunhão com Deus. E eu falei para a Monique, falei: amor, seguinte, não me cobra, eu sei que a gente marcou. A gente marcou, era 7 horas da noite. Eu falei assim: mas ó, uma coisa séria, você perdeu. Você perdeu. Porque a gente tinha marcado às 7, foi engraçado. Porque quando nós queremos caminhar com Jesus, Ele nos aproxima, Ele quer a gente mais perto. Vocês já sentiram isso? Amém? Ele fala: meu, agora, cara, eu tenho ciúme de você, cara. Eu quero te puxar para mais perto. E aí eram umas 7 horas que a gente tinha marcado, deu umas 6, 6:30. Eu tomei banho, eu estava saindo, me troquei. Quando eu estava saindo da porta do meu quarto, assim, aí eu senti ele falando assim para mim: volta aí. Aí eu olhei pro relógio, falei: tá bom. Eu voltei pro meu quarto. Foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, foi isso. Foi escolher isso. Mas chega um momento da nossa vida, chegou um momento da minha vida que eu perdi isso. Porque eu coloquei os prazeres acima. A minha vida acima de tudo isso. Só que pela graça e a misericórdia de Deus, Ele fala assim: tem uma volta, tem um caminho de volta. Você quer voltar? Tem um caminho de volta. Mas para você voltar, vai te custar tudo de novo. Você está disposto a custar tudo de novo? Eu falei: Jesus, era muito melhor quando custava tudo de novo do que quando eu tinha alguma coisa. A nossa vida, nós precisamos viver como se nós não tivéssemos nada a não ser a Ele. Nada a não ser a Ele. Porque a partir do momento que nós colocamos algo acima dele dentro do nosso coração, nós perdemos. Perdemos. Quando nós colocamos Jesus no lugar que Ele deve estar na nossa vida, na nossa família, na nossa casa, Ele se faz presente de uma forma sobrenatural. Sobrenatural.
Eu lembro a gente mais novo, né? Eu, Bruno, Felipe, que a gente ia comer às vezes, fez uma bandeja de estrogonofe. Só tinha um punhado lá. Ia comer, cara, o negócio sobejava, É impressionante. Por quê? Porque o nosso coração só queria estar com Jesus ali, Ele com a gente podendo fazer pelo nosso próximo. Quando nós colocamos essa prioridade de Jesus na nossa vida, tudo é passageiro, tudo é nada. Paulo diz isso em Filipenses 3, 7, 8. Se você quiser colocar aí, Robertinho, eu amo esse versículo. Esse versículo foi o primeiro versículo que eu gravei na minha vida. Que fala assim, todavia, o que para mim era lucro, eu passei a considerar como perda, por causa de Cristo. Mais do que isso, compreendo que tudo é uma completa perda, quando comparado à superioridade do valor de conhecer a Cristo, meu Senhor. Mas aí o comecinho do 9, desculpa, pode voltar, desculpa aí. Porque quem decidir perder todos esses valores, os quais considero como lixo, a fim de eu ganhar a Cristo e ser achado nele. Isso daí é surreal. Paulo fala, olha, tem um caminho para qual Jesus é suficiente, a graça suficiente na nossa vida, onde nós reconhecemos que Ele é tudo e nós não somos nada. É quando nós colocamos isso em prioridade na nossa vida, quando nós consideramos tudo perda, para encontrar Cristo, em ser achado nele. Você imagina você olhando para Jesus, e você sendo encontrado dentro dele, e Ele dentro de você. Cara, isso aí não tem preço, não tem preço. Imagina quando Jesus voltar, você olha para Ele, Ele olha para você e fala assim, opa, eu te conheço, você me conhece. Já pensou nisso? Nós nos conhecemos, porque tem algo dentro de mim, que está dentro de você, algo que está dentro de você, está dentro de mim. Nós somos um, porque você deixou tudo por amor a mim. Você colocou a minha comunhão com você em primeiro lugar. Nada roubou você, nada você quis colocar no lugar. Os prazeres desse mundo, nada pode mais te satisfazer. Porque quando nós encontramos a pedra de mais precioso valor, nós vendemos tudo, nós abrimos mão de tudo. Não pode ser diferente disso. Qual o homem que encontra um campo e não vende tudo para comprar ele porque tem uma pérola lá? Eu faço a oração junto com os meus filhos todos os dias. Eu sento com a Monique, com o John, com a Júlia e falo, vamos fazer oração. Essa oração tem que ser a nossa vida todos os dias. Jesus, nós te entregamos tudo. Entregamos a nossa casa, a nossa vida, o nosso carro, os nossos bens. Nós entregamos tudo ao Senhor, nossa saúde, nós entregamos tudo. Os nossos dias, o nosso tempo, nós entregamos tudo para o Senhor. Porque eu quero gerar no meu filho que ele não tem nada além do que Jesus. Nada além. Eu quero que os meus filhos entendam isso, que eles não têm nada além a não ser Jesus. Porque o dia que eles colocarem alguma coisa acima dele, eles perderam. Amém? Vocês estão comigo aí? Glória a Jesus. Vou voltar para o Lucas 19, desculpa. Não precisa abrir não, pode ficar comigo aí. Só fique comigo. O primeiro chegou e relatou ao Senhor a sua moeda, a sua graça, o seu favor, a sua misericórdia, rendeu 10 vezes mais na minha vida. Ao que o Senhor elogiou muito bem, servo bom, por ter sido fiel no pouco, você vai governar sobre 10 cidades. Vindo o segundo servo, lhe declarou o Senhor, a tua moeda, a tua graça, a tua misericórdia, o seu favor, produziu 5 vezes mais. E ele determinou, terás autoridade sobre 5 cidades. Isso te lembra alguma coisa? Ao que vencer, ao que vencer, aquele que se entregou totalmente, ao que vencer, o Senhor vai dar autoridade para ele sobre as nações,
sobre governar nações. Veio então, versículo 20, o outro servo, explicando-se: eis aqui, Senhor, a tua moeda de ouro, que eu envolvi num lenço, conservei bem guardada. Tive receio de ti, porque és homem severo, tive visão errada de quem é Jesus. Sabe qual que é o mais louco de tudo isso? Jesus repartiu as moedas igualmente para todos eles, deu uma moeda para cada um. Jesus deu uma moeda para quem Ele confia, para quem Ele entregou a vida, para mim e para você. E esse homem vira e fala assim: tive receio de ti porque você é um homem severo, tira de onde não pusestes e colhes de onde não semeastes. Basicamente esse homem falou assim: Jesus, você é um ladrão, você está me pedindo uma coisa que você nem me deu nada. Jesus, você é severo. Quantos aqui conhecem Jesus? Levanta a mão de verdade, levanta a mão. Vocês conhecem Jesus? Glória a Jesus. Jesus é isso que esse homem disse? Jamais. Mas por que ele disse isso? Porque é o que a gente acabou de ler em Filipenses 3. Ele não entregou tudo ao ponto de conhecer a Cristo. Os prazeres do mundo talvez estavam muito mais ligados com ele do que aquilo que Jesus queria para ele. Esse homem do verso 20, eles são os infiéis do reino. Porque eles são indiferentes àquilo que está acontecendo. Ele está indiferente. Eles estão mais preocupados com a sua vida, com o carro que ele ganhou, com a casa que ele comprou, com o casamento que ele vai ter, com o filho que ele conquistou. Por que eu digo isso? Porque esse homem, ele preferiu guardar aquele tesouro, aquela moeda que Jesus deu, ao invés de multiplicar ela. E como que esses outros homens multiplicaram ela? Gastando a sua vida. E por que esse homem não multiplicou? Porque ele gastou a vida dele com outras coisas. Você escolhe o que você faz com a moeda que Deus te deu. Ou você gasta com a sua própria vida, ou você perde a sua vida. Em Lucas 14, onde nós lemos, ele fala: se você quiser vir a mim, tome a sua cruz e siga-me. Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês participarem comigo. O que a cruz simboliza para você? O que a cruz simboliza para você, Wagner? Tudo que nós temos que passar por Jesus. E para você, Esther? O que a cruz? Você olha para a cruz e fala: cara, isso aqui simboliza algo para mim. Dificuldades. Para você, Brunet? Obediência. Mais alguém? Alguém mais? Renúncia, sacrifício. Vai lá, Renanzinho. Tô sentindo que você quer falar algo, cara. Temor. Mais alguém quer falar alguma coisa? Vai lá. Amor. Vida. Para você, meu irmão. Sacrifício. Vai lá, Diegão. Diegão é brabo nas palavras. Já? Para mim significa tudo isso que vocês disseram, obviamente, mas simboliza a morte. Sacrifício. Quando Jesus fala assim para você, o Thomas, Bruno, Jéssica, enfim, todo mundo aqui: você quer ser meu discípulo? Tome a sua cruz e me siga. Quando Jesus tomou a cruz dele, ele foi para onde? Para a morte. O que Jesus está convidando eu e você nessa noite: morra. Morra para você. Morra para o seu direito, morra para a sua vontade, morra. Não seja indiferente, morra, gaste a sua vida para mim, porque vale a pena. Pô, Thomas, vale a pena mesmo? Se você está pensando isso, você está como esse homem que não multiplicou a moeda. Sabe por quê? Porque esse homem preferiu gastar o seu tempo,
a sua vida com as coisas desse mundo. Sabe por que muitas pessoas não gastam a sua vida para Jesus? Porque elas têm medo, ou não conhecem o suficiente para entender que Ele voltará. Vocês estão me entendendo? Ele voltará e vai trazer o galardão necessário para cada um, para mim e para você. Só quando nós não entendemos isso, que Ele voltará, nós simplesmente vivemos indiferente. Nós não buscamos como convém, nós não chamamos a presença dEle, nós simplesmente vivemos. Só que na verdade, assim como diz em Romanos, é nele que nós nos movemos, é nele que nós existimos, é nele, é para Ele, são todas as coisas, são todas as coisas, não é metade. A nossa vida não é metade, não é um segundo, não é um milésimo, não é um dia, são todos os dias. Eu gosto muito do Salmo de Moisés, se eu não me engano acho que é 90, se eu estiver errado depois vocês me corrijam aí, que ele fala, me ensina a contar os meus dias, me ensina a contar o tempo, para que eu encontre no meu coração, para que eu encontre o meu coração sábio, para encontrar o Senhor, porque o nosso tempo, meu irmão, está acabando. Você sabe quanto tempo ainda você tem de vida? Alguém sabe aqui? Se você morrer amanhã, como que foi? Você conseguiu entregar para Jesus? Aí ó, tô quase bom, tô quase igual o Robertinho de Bíblia, hein? Salmo 90, 12 diz, sendo assim, ensina-nos, pois, a contar os nossos dias, a fim de que possamos alcançar um coração verdadeiramente sábio. Precisamos entender, a calcular o preço, o custo do nosso tempo para Jesus. Se você morrer agora, valeu a pena? Thomas, vivi tudo que eu queria viver. Não, mas para Jesus, valeu a pena? Você vai encontrar com Ele e você vai fazer o que lá? Ele vai falar o que para você? Quando você olhar para Ele, morreu agora, olhar para Ele, você vai falar, Jesus, eu trouxe aqui, ó. Deixa eu ver. Eu não trouxe nada, Jesus. O que será que Ele vai falar para você? Eu te conheço? Não te conheço? Não sei nem quem é você. Será que você tem gastado sua vida em oração? Será que Jesus te conhece? Será que Ele me conhece? Estou buscando para conhecê-lo e que Ele me conheça também. Deus não nos chamou para viver com medo de perder a nossa salvação. Eu notei aqui. Mas Ele nos chamou para perder a nossa vida por amor a Ele. Amém. Foi para isso que Ele nos chamou. Você não pode viver a sua vida como cristão com medo se você vai para o céu ou se você vai para o inferno. Mas você tem que gastar a sua vida como cristão não com esse pensamento, mas com o pensamento de que Ele virá e você vai se encontrar com Ele. Que você está gastando a sua vida por amor a Ele. Eu gosto muito do versículo de Filipenses 1, 21, que diz, viver é Cristo, viver é Cristo, é Cristo, e morrer é lucro. Viver para Jesus é viver por Ele. Dá para entender essa frase? Porque para mim viver é Cristo, é viver como Jesus, é seguir os passos dele, é andar com Ele, é respirar Jesus. Viver é isso. Viver não é ir para a praia, ter um dia bom, um dia legal, um dia ensolarado. Não, tomar um banho de chuva. Não, viver não é isso. Viver é Cristo. E quando nós morrermos, nós falamos assim, ufa, agora estou no lucro. Agora estou completo. Agora eu estou completo. Pois aquele que perder a sua vida, ele acha, ele encontra.
Mas aquele que quer ganhar a sua vida, perde ela. E perca a sua vida a tempo. Porque Ele está voltando. Ele está voltando e vale a pena. Vale a pena. Vale a pena. Entregar tudo de novo vale a pena. Vale a pena, todos os dias. Thomas, mas eu não adultero, eu não, sei lá, eu não roubo, eu não fumo, eu não bebo. Eu não. A lei era tudo isso. A lei é não matarás, não adulterarás, não. Tudo isso nós devemos observar, glória a Deus. Você não vai sair roubando os outros, glória a Jesus. Isso devemos observar. Mas agora a responsabilidade que Deus deu na minha e na sua mão da moeda é: eu não quero saber do que você não faz, eu quero saber do que você faz. O que você está fazendo? Como você está fazendo? Como está vivendo? O que você está falando? O que está motivando a sua vida? Vocês estão comigo aí? Glória a Deus. Glória a Jesus. O Senhor Jesus pediu para eu fazer algo. Está tudo aqui, né, Vagnão? Glória a Jesus. É uma responsabilidade, mas é um chamado de Deus para mim e para você nessa noite. Vocês conseguiram entender a palavra? Amém. Glória a Deus. Amém? Se alguém não entendeu, fala: Thomas, não entendi. Repete só essa parte para mim que eu não entendi. Eu me perdi aqui. Eu explico. Não tem problema nenhum. Resumindo toda a palavra para você, o que o Senhor espera de mim e de você é uma entrega total. Porque Ele está voltando. E Ele espera de mim e de você que nós venhamos chegar diante dEle e falar: Jesus, a sua graça me basta. A sua graça me trouxe até aqui, Jesus. Tudo que eu vivo, tudo que eu faço é pela sua graça. E eu sou grato a Deus pela graça dEle, pela bondade dEle. Se hoje eu estou aqui, é pela graça. Se hoje eu posso ministrar a palavra, é pela graça. Se eu posso ministrar o louvor, é pela graça. Mas eu vou gastar a minha vida todos os dias com um objetivo. Se você não guardou nada até aqui, guarde isso no seu coração. Gaste a sua vida, porque Jesus morreu por mim e por você. Ele pagou um preço alto por mim e por você. Não é porque Ele é um Deus irado e quer alguma coisa em troca, não. Jesus morreu por mim e por você porque Ele não consegue viver longe de nós. Ele tem um plano e um projeto para cada um aqui. Jesus morreu por mim e por você porque Ele te ama. Porque Ele quer estar contigo por toda a eternidade, meu irmão. Por toda a eternidade. Não é por um momento, não é por um segundo, é por toda a eternidade. Ele nos chama para viver isso. E que a nossa vida seja para glorificar o sacrifício do Senhor. Que a nossa frase desse ano seja: em todos os cultos, em tudo aquilo que a gente faz, no nosso trabalho, na nossa casa, faculdade, qualquer lugar, a nossa frase é: que o Cordeiro receba a recompensa do seu sofrimento. Que o Cordeiro possa receber a recompensa do seu sofrimento através da minha vida. O que eu posso fazer para encontrar Ele satisfeito em mim? Amém? Vocês estão comigo? Amém, Jesus. Amém. Aqui nós temos uma moeda. Um chocolate de sabão, mas é uma moeda. Isso aqui nós vamos entregar para cada um de vocês. Quando você receber, saiba que Jesus está te dando, falando assim: ó, estou te chamando para você frutificar, para que você entregue a sua vida por completo para mim, até que Ele venha. E quando Ele vier, você não vai estar com uma moeda guardada, você vai estar com o cesto cheio.
Porque o Pai se alegra quando nós trazemos muito fruto para Ele. Porque Ele é digno do seu sofrimento. Ele é digno da nossa vida. Ele é digno dos nossos dias. Que isso possa motivar o nosso coração. De falar, Jesus, se até aqui eu falhei, se até aqui eu pisei na bola, Jesus, eu estou patinando. Mas essa é a noite que você fala, Jesus, eu entendi. É um recomeço? Eu aceito. Eu aceito essa responsabilidade. Eu aceito. E sabe qual que é a nossa responsabilidade? É de todo o coração. Com toda a alma. Com todo o entendimento. Com todas as forças. Com tudo que nós temos. Robertinho ministrou sobre esse versículo no último sábado. Qual o maior mandamento? Amar o Senhor, teu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, com todo o seu entendimento. E amar o próximo como a ti mesmo. Mas em João 13, Jesus fala algo. Jesus fala assim, agora você não pode amar mais o seu próximo como a você mesmo. Agora você vai amar o seu próximo como eu te amei. Como eu te amo. Amém? Eu ia entregar assim. Eu chamei o Bruno e a Jéssica para eles ficarem aqui. Porque isso aqui não é uma imposição. Eu não vou entregar para você. O Bruno e a Jéssica vai estar nas mãos, eu também. E eu quero que você, por atitude sua, fala, Jesus, esse é um ato profético meu e seu. Que eu saio do meu lugar. Eu saio da inércia espiritual. Eu saio daquilo que está me prendendo. Ou eu saio do meu comodismo. E falo, Jesus, eu aceito. Eu aceito. Amém? Pode apagar as luzes para todo mundo ficar confortável. E você que sentir no momento do louvor, de você falar, Thomas, eu entendi a ministração, eu entendi o que Jesus está me chamando. Eu senti um toque de Jesus, eu sei que Ele está me chamando. Vem aqui na frente, pega com a Jéssica, pega com o Bruno, pega comigo a moeda. Amém? Tamo junto. Glória a Jesus.